passar com o irmão. Boa noite. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Vou pedir só para aumentar, acho, um pouquinho o retorno. Só o retorno está um pouquinho baixo. Acho que o som está bom, só o retorno. Irmãos, a gente está numa série de mensagens. Semana passada, infelizmente, o pastor ficou um pouquinho doente, né? Não conseguiu continuar aí a série de mensagens. Mas o Júlio, com certeza, aí, eu fiquei sabendo que o culto foi uma bênção. Né? De antemão, antes da gente começar a mensagem dessa semana, eu queria agradecer alguns irmãos aí que tiveram com a gente essa semana. O Ian, o Marcelo, o Fábio não está aqui nessa noite, né? Mas alguns irmãos vieram aí nesse sábado, né, no mutirão. A gente fez alguns trabalhos aí na igreja, né? Está tentando organizar, deixar ela mais bonita. Né? A gente lembra sempre daquele texto, que o profeta escreve, né? E diz assim: olha, vocês vivem em mansões, em casas bonitas, luxuosas, mas a minha casa, ela está caindo aos pedaços. Isso foi uma condenação do profeta aos sacerdotes. Estavam se enriquecendo, construindo belas mansões, belas casas, mas se esqueciam da casa de Deus. Né? Assim a gente também é chamado, né, a pensar que tudo que Deus nos dá, a gente deve fazer o melhor para a glória de Deus. E a casa de Deus é o local onde nós temos também a ação direta de Deus, pelo qual Deus age nesse bairro, na Tancredo Neves. Por meio dessa comunidade, por meio dos recursos, por meio de cada irmão que doa o seu tempo, que doa o seu talento, né? Que Deus se faz presente nessa comunidade. Então, de antemão, obrigado aí a cada irmão que esteve aí com a gente esse final de semana. E nessa noite a gente vai falar sobre a igreja de Sardes. A gente está numa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje a gente vai entrar no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Né? Igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1 a 6. E o tema da mensagem, né? Quem conhece aquela tela ali no fundo, de uma série chamada The Walking Dead, né? Os mortos-vivos, né? Os mortos andantes, né? Se for traduzir ao pé da letra, né? Que fala sobre alguns zumbis, né? Uma era de zumbis. E o zumbi nada mais é do que alguém que está morto, mas que está se movendo, né, ali por conta de um vírus, né? Por conta de algo que aconteceu ali. E o texto de hoje vai falar sobre esses mortos-vivos. A igreja, ou a carta para a igreja de Sardes, foi escrita para pessoas que estavam mortos, mas que tinham a aparência de vivos. Quero ler com você então Apocalipse, capítulo 3, verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte. Versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza e a fama que tem de estar vivo, mas estás morto. Né? Olha, conheço suas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e se arrependa. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são pessoas ou são dignas. Ao vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de Deus e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então,
nós vamos falar sobre a igreja que estava em Sardes. Então, só para a gente se localizar um pouquinho, essas 7 igrejas da Ásia são igrejas que existiam ali na Ásia Menor, ao qual Jesus dá uma visão para João, para que João escreva para essas 7 igrejas. Então, uma carta do próprio Jesus para essas 7 igrejas, e nessas cartas nós sempre encontramos uma estrutura, onde Jesus escreve como remetente a um destinatário, que é a igreja local da cidade, e ali ele se identifica, ele fala conhecer características daquelas comunidades. Algumas comunidades têm características boas e outras condenatórias, outras comunidades só têm elogios do próprio Jesus, e outras comunidades possuem apenas condenação de Jesus. E no final tem então Jesus chamando essas pessoas ao arrependimento e chamando para aqueles que têm ouvidos, então ouça o que o Espírito quer dizer para essas comunidades. Então essa é a estrutura de todas as 7 cartas e não é diferente da carta de Sardes. Então, para a gente se localizar um pouquinho sobre a cidade de Sardes, e ali eu coloquei uma foto do teatro da cidade de Sardes, né, dessa quinta, ou que sobrou, né, desse teatro, lá na igreja de Sardes. Essa cidade, ela foi uma cidade muito orgulhosa pela sua fama, uma cidade que se orgulhava do seu passado. É interessante que Jesus escreve para uma igreja que vive de aparência, justamente para uma cidade que se orgulhava do seu passado, mas que não tinha um presente assim tão triunfante. No século VI ou V a.C., era uma cidade muito rica, muito poderosa, uma cidade bonita, mas que caiu durante algumas guerras na mão de alguns reis e que foi destruída várias vezes. Ela se considerava uma cidade impenetrável, uma cidade que ninguém conseguiria chegar, porque ela ficava numa colina, um local bem alto, e ali era muito difícil de se alcançar aquela cidade. A gente sabe, em questões de guerra, né, no mundo antigo, você ficar num lugar alto, quanto mais alto o local, melhor para que uma cidade fosse estabelecida, uma vez que lá do alto, as cidades conseguiriam olhar o seu inimigo que está lá embaixo, se preparar, e teria dificuldade desses inimigos chegarem até aquela cidade. Então ela é uma cidade que ela se ensoberbecia justamente porque era uma cidade difícil de se alcançar e de se guerrear. Mas 2 vezes essa cidade foi destroçada pelos seus inimigos, e no ano 17 a.C., ela também foi destruída por um terremoto que alcançou a cidade de Sardes. Então é uma cidade que na época em que João escreve, ali por volta da década de 90, ou década de 90 depois de Cristo, é uma cidade ainda destruída, que está se construindo e que vive das suas glórias passadas. Nada nessa cidade chama tanta atenção quanto em outras cidades. Ela não tem grandes templos de religiosos, né, como outras cidades, como Éfeso, que a gente estudou. Ela não é um grande centro comercial, embora ela seja um centro comercial têxtil, né, que trabalha com lã e com questões de roupas, né? Então é uma cidade normal, uma cidade comum, mas que vive da sua glória passada. E é justamente nessa cidade que o Espírito, ele traz uma condenação de pessoas que estão vivendo apenas de aparência. Essa quinta igreja, ao qual Jesus escreve uma carta, o que distingue essa igreja de outras igrejas, no qual Jesus escreve, é que essa igreja aparentemente é uma igreja que vive em paz, que não tem conflitos, nem externos e nem internos. Quando a gente olha para as outras cartas, a gente vai ver Jesus escrevendo, dizendo o seguinte: olha, parabéns para vocês, porque vocês perseveraram durante a perseguição. Quando o império perseguiu vocês, vocês continuaram firmes, indo ao ponto, né, como diz lá para Esmirna, até a morte. Continuem firmes durante a perseguição. Ou
quando escreve para a igreja de Pérgamo, que a gente viu, vocês suportaram aqueles da sinagoga de Satanás, os nicolaítas. Semana retrasada, vocês suportaram a teoria ou a doutrina de Jezabel, que levava à promiscuidade o povo de Deus. Né? A gente vê Jesus endereçando a carta a essas pessoas, falando do quanto essas igrejas sofriam, porque elas estavam sofrendo com conflitos internos, de heresias, né, de questões morais, ou de conflitos externos. No entanto, a cidade de Sardes, ou a igreja de Sardes, não é uma igreja que tem tantos conflitos, mas mesmo sem ter conflitos, é uma igreja que Jesus repreende, porque ela perdeu a sua vivacidade, ela perdeu a vida, ela perdeu a sua alegria, ela perdeu a sua espiritualidade. É uma igreja que está apenas aparente. As pessoas olham para essa comunidade, mas ela parece ser uma comunidade viva, mas na verdade é uma comunidade que não se encontra viva. Então lá no versículo 1, começa dizendo, esse aqui na verdade é o versículo 6, vamos ver se o próximo é o versículo 1. Eu estou voltando na verdade por isso. Tá. Lá no versículo 1, diz então o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza, tem a fama de estar vivo, mas na verdade está morto. A descrição de Jesus começa como aquele que possui os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Essa introdução de Jesus se coloca como aquele que tem autoridade sobre o Espírito de Deus e como aquele que tem autoridade sobre a igreja. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: essa igreja que se encontra morta, moribunda, ao ponto de morrer, né, quase que enterrando essa comunidade, eu sou aquele que possuo nas minhas mãos o próprio Espírito de Deus e as igrejas, e se tem uma possibilidade dessa igreja reviver, é somente através daquele que possui em suas mãos o Espírito de Deus e as suas igrejas. Deus, Jesus, é soberano sobre as nossas comunidades. Ele conhece as nossas comunidades e Ele sabe que para essa igreja em Sardes, o problema dela é justamente que ela é uma igreja de fama. Ela é uma igreja de mera aparência. Ela é uma igreja que parece estar viva. Ela é uma verdadeira figura de uma planta artificial, né? Eu tenho ali 2 fotos de uma planta artificial e outra natural. E aqui tem também uma planta artificial nas minhas mãos. Alguém saberia dizer ali qual é a planta artificial e qual é a real? Alguém tem alguma ideia? Essa primeira é natural? Quem pensa que a primeira que é natural? Quem pensa que é a segunda? A gente fica em dúvida, não fica? A gente pensa que a igreja de Sardes, essa é a comparação da igreja de Sardes. Ela parece estar viva, mas ela é uma planta artificial. Qual é a diferença de uma planta artificial e uma planta real? A planta artificial não tem vida. Ela só tem aparência. Ela pode parecer bonita. Ela até é bonita. Mas ela não tem vida. Ela não tem vida. Jesus olha para a igreja de Sardes e diz: vocês são uma planta. Imagina Jesus dizendo isso para a comunidade? Vocês são como uma planta. Vocês parecem estarem vivos, mas na verdade vocês são mortos-vivos. Vivem apenas das suas aparências. Essa é a aplicação daquilo que Jesus diz para essa comunidade de Sardes. Vocês são uma planta morta, uma planta artificial. Estar vivo, na linguagem bíblica, é justamente exercer uma
espiritualidade cristocêntrica e pneumatológica, né? Agora eu gastei meu vocabulário, né? Ou seja, exercer uma espiritualidade voltada para Cristo, centrada em Cristo e centrada no pneuma, que é o próprio Espírito de Deus. Uma comunidade, para que ela esteja viva, ela precisa ser centrada em Cristo e precisa que o Espírito de Deus produza vida para aquela comunidade. Não é porque uma comunidade faz barulho que a comunidade está viva. Não é porque uma comunidade tem uma celebração animada que aquela comunidade está viva. Não é porque uma comunidade tem uma aparência de vida que ela possui vida. É isso que Deus está dizendo para a igreja de Sardes. Vocês possuem aparência, talvez vocês tenham até muitas obras. As pessoas olham para vocês e não sabem discernir se é uma igreja de Deus ou se não é uma igreja de Deus. No entanto, o Deus que conhece, o Jesus que conhece, que diz lá no versículo 2, eu conheço as suas obras. Ele sabe discernir se as nossas ações são frutos da vida ou se são frutos de uma mera aparência e de uma mera religiosidade. A igreja de Sardes não se perdeu pela sua falsa doutrina ou pela sua perseguição externa. Ela se perdeu em si mesmo. Ela se perdeu em si mesmo quando abandonou a vida que só o Espírito de Deus pode dar para uma comunidade. Diz uma ilustração que certo pastor, ao ver que a igreja que pastoreava se encontrava morta espiritualmente, negligenciando a palavra de Deus e desobedecendo os preceitos de Deus, decide chocar a congregação dizendo que na próxima semana faria o culto de sepultamento daquela igreja. Convocou então todos os crentes para virem para a cerimônia na igreja, no culto fúnebre daquela comunidade, e no domingo seguinte, até aqueles que eram faltantes, que já estavam quase saindo da membresia da igreja, decidiram aparecer. Os faltosos estavam presentes. O pastor começou o culto de frente com o púlpito, e lá na frente tinha um caixão. O clima do culto era de fato sombrio, havia uma tristeza no ambiente. A curiosidade se misturava com o medo, com o temor que assaltou a todos. Depois do sermão, o pastor orientou que cada crente fosse até o caixão para ver quem era o defunto que estava sendo enterrado naquele lugar. Cada pessoa passava e olhava dentro do caixão e ficava comovido. Algumas saíram quebrantadas e em lágrimas. A congregação quase inteira chorou copiosamente. No fundo daquele caixão não estava um corpo, mas um espelho. Cada crente daquela congregação contemplava o próprio rosto quando olhava para aquele caixão e compreenderam que eles precisavam ser despertos pelo Espírito de Deus para que pudessem de novo o Espírito produzir vida naquelas pessoas. Assim como a cena de Ezequiel 37, quando o Espírito de Deus chega para Ezequiel e diz: você vê nessa visão esse vale de ossos secos, profetiza para que o Espírito de Deus possa trazer vida para vale de ossos secos. A palavra de Deus nessa noite nos chama a olhar para o nosso coração e procurar um verdadeiro avivamento, para que o Espírito de Deus possa produzir vida verdadeira no nosso coração, para que não sejamos meros zumbis, Walking Dead, não sejamos uma planta artificial, que parece estar viva, mas que não tem zelo com a palavra de Deus e compromisso. Esse primeiro grupo do versículo 1, que estavam mortos, são pessoas que estavam totalmente desconectadas com Deus, porque o morto não pode fazer nada. O morto ele não tem ação, a sua ação não produz vida.
Ele só pode ter vida na sua ação se alguém o der vida. Se estamos mortos espiritualmente nessa noite, somente o Espírito de Deus pode produzir vida no seu coração. Não é o nosso esforço, não é o seu esforço, não é o meu esforço, é o Espírito Santo de Deus. E Jesus é aquele que possui o Espírito Santo. E nessa noite o Espírito pode produzir vida onde há morte. A morte que o pecado traz, a morte que o distanciamento de Deus traz. E por isso Jesus olha para essa comunidade no versículo 2 e versículo 3 e diz o seguinte: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e se arrepende, pois se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que eu virei. Primeiro, é interessante que o contraste daquilo que acontece no passado, né, aquilo que vocês receberam, que vocês ouviram, isso vocês precisam guardar, parece sugerir que essa comunidade não é uma comunidade recente, mas é uma comunidade que já fora doutrinada por alguém no passado e que já havia recebido as instruções, o Evangelho de Deus, mas que em algum momento esse Evangelho que produziu vida, agora era um Evangelho morto, porque eram pessoas que estavam mortas e que não tinham vidas por meio do Evangelho. Aqui, no versículo 2 e 3, claramente a gente tem a presença de membros da igreja que não estavam mortos, mas estavam sonolentos, à beira da morte. Uma palavra: moribundos, enfermos, doentes, quase que mortos. E para essas pessoas, a palavra de Deus aqui se estabelece por meio de cinco imperativos que a gente encontra no versículo 2 e no versículo 3. O primeiro imperativo é: fique vigiando, vigiem, orai e vigiai, se atentem. O segundo imperativo: fortaleçam os que estavam para morrer. Terceiro: lembrem-se daquilo que ouviu, guardem aquilo que ouviu e, por fim, se arrependam. Alguns membros dessa igreja de Sardes estavam sonolentos e não mortos, e Jesus os exorta a se levantarem desse sono letárgico, que não os permitia sair da sua condição. Sabe quando a gente está tão sonolento que a gente não consegue mover o próprio corpo? Que é difícil de fazer alguma coisa, até que a gente acorde plenamente? Há dentro da igreja de Sardes e talvez dentro das nossas comunidades, crentes que estão dormindo espiritualmente. Pessoas que estão acomodadas e indiferentes diante da coisa de Deus. Aquele que é dormente, ele não vibra pelas coisas celestiais. Ele não tem apetite espiritual. Para ele não há diferença. O culto é mais uma liturgia. É mais um local de clube que eu vou lá para ouvir uma palavra, para simplesmente aquilo não ter efeito nenhum sobre mim. Os sonolentos espirituais são aqueles que não são comprometidos, que eles ficam sempre entre o pecado e a santidade. Para ele não tem diferença. Sabe, quando eu estou na igreja, eu faço as coisas de Deus, mas lá fora é indiferente se eu falo um palavrão, se eu tenho uma vida santa, se eu tenho um casamento reto, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom esposo, se eu sou um bom empregado, um bom patrão, tanto faz. Para o crente indiferente, a vida dele não é íntegra diante de Deus. É isso que diz o texto. A exortação de Jesus é que essas pessoas foram achadas diante de Jesus como não íntegras. As suas obras são não íntegras. Ou seja, as suas obras, elas são condenáveis diante do próprio Jesus. Isso porque elas estão dormindo espiritualmente.
Tem muita gente no hall de membros, mas talvez nem todos estão inscritos no livro da vida. Tem muita gente que é de igreja, mas talvez nem todos são de Deus, como a gente aprendeu num estudo. Esse texto está falando sobre essa realidade, pessoas de igreja, pessoas que estão inscritas no nosso hall de membro, pessoas que são da nossa comunidade, mas elas não estão vivas. Elas não têm compromisso. Percebe que a atitude e a ação de estar em Cristo Jesus não pode ser uma atitude letárgica, indiferença, que não produz mudança nenhuma no nosso coração. Como que a gente pode dizer que a gente é de Cristo se a gente sequer tem um compromisso com Cristo? Eu não tenho compromisso com a obra dele, eu não tenho compromisso com o projeto de Deus, eu não tenho compromisso com evangelização, eu não tenho compromisso com o ensino, eu não tenho compromisso com santidade, eu não tenho compromisso financeiro com a minha comunidade, entendendo que é uma forma de Deus agir, mas eu sou de Deus. Existe alguma coisa aí que não faz sentido, existe algo que não faz sentido, e é isso que o texto bíblico está dizendo. Aqueles que são de Deus integralmente, inteiramente. As suas ações são de Deus, as suas palavras são de Deus, o seu compromisso é com Deus, a sua fala é com Deus, percebe? Não tem duplicidade, não tem divisão. Ou nós estamos inscritos apenas no hall de membros, mas eu prefiro estar inscrito ali no livro da vida, eu prefiro ser de Deus. Sabe, o nosso alvo não é pertencer à Igreja Batista, nosso alvo é pertencer, o nosso nome está escrito no livro da vida. Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre 4 pecados dessa comunidade de Sardes. A comunidade de Sardes era uma comunidade de uma espiritualidade de aparência. A gente já falou sobre isso. Ela era uma planta artificial, morta, parecia ter vida, mas não tinha vida. Era uma comunidade de crentes mundanos. Pessoas que diziam ter uma fé em Cristo Jesus, mas a sua ação era de mundanidade, de separação de Deus. Tanto que o texto depois vai os exortar a limpar as vestes deles, porque as vestes estavam imundas. Isso é a figura de um crente mundano. Recebeu uma veste branca de Jesus, mas anda sujando a veste com o pecado. Uma hipocrisia espiritual e uma moral frouxa. E ali a gente tem então os 5 imperativos: fique vigiando, se fortaleçam, lembre-se e guardem o que Deus, e por fim se arrependam. Uma linguagem extremamente militar. Vigiem, fiquem de alerta. Sabe o guardinha, o soldado ali, quando ele está no serviço dele, ele precisa ficar de prontidão para ver o que vai acontecer. É essa a nossa vida diante de Deus. A gente precisa ficar de prontidão, a gente precisa ficar alerta, a gente precisa ser intencional na nossa vida. Esse é o conselho, ou a palavra de Jesus para esses que estavam moribundos, quase morrendo: fiquem atentos. Olhem, porque o fim daqueles que estavam quase morrendo, se vocês não continuarem assim, não se arrependerem, não guardarem minha palavra, vai ser daqueles primeiros, do versículo 1. Vocês vão acabar morrendo como eles morreram. E depois que se torna uma planta artificial, de mera aparência, só Cristo para dar vida. Mas aqui, o Espírito ainda diz, ainda há condição. Então fiquem vigilantes, se fortaleçam aqueles que estão fracos, que estão moribundos. E como? Por meio da palavra de Deus, por meio do arrependimento. É isso que o texto diz: se lembrem daquilo que foi falado, guardem no seu coração. O salmista diz: eu guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. E o fruto da palavra de Deus guardada no nosso coração impreterivelmente vai ser o arrependimento, vai ser a mudança, vai ser a conversão, vai ser uma nova atitude, uma nova vida diante de Deus. A vida do convertido é a vida do arrependimento, daquele que não consegue viver no mundo, porque o mundo
o traz tristeza, a tristeza segundo o arrependimento, a tristeza de Deus. Como que alguém pode estar completo ou perfeito diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz lá, portanto, sedes perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus 19 também, 21 diz, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, né, aos pobres e terá. Mas não é dessa forma, a última forma ali, venham e siga-me. É o discipulado, é seguir a Jesus. Aqui era um caso pontual, a riqueza o afastava de Jesus. Então Jesus diz, olha, vai e venda tudo que tem e vem e segue-me. O que nos afasta de Jesus? O que nos torna moribundo, mortos-vivos? Jesus está dizendo, eu quero pessoas completas, pessoas inteiras, pessoas que são verdadeiramente pessoas arrependidas, pessoas de Deus. Versículo 4 diz ao anjo, esse aqui, ó, mas você aí em Sardes, tem umas pequenas, poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, porque são perfeitas, ou dignas, né? São dignas, completas, a palavra ali. Vocês aí em Sardes, então tem 3 grupos, né? O primeiro é o grupo dos mortos, o segundo era o grupo dos moribundos, né? Os que estavam ali quase morrendo. Jesus fala para eles vigiarem, guardarem a palavra de Deus e se arrependerem. E aqui nós temos uns poucos que não contaminaram as suas vestes. E aí nós temos então aquilo que vai acontecer com eles. Quem passou pelo batismo sabe o que é isso, né? Normalmente na igreja, quando a gente vai batizar, eu quero achar onde está a cabeça aqui. Tá aqui, eu acho. A cabeça da pessoa. Tá aqui, fecha aqui. Tá. Quem passou pelo batismo sabe o que é isso, né? Uma veste branca. Normalmente, o que acontece quando a gente vai para a água do batismo? A gente veste uma veste branca, né? Claro que isso é um sinal apenas, né? Um sinal que nos traz justamente essa ideia que o texto diz. Quando nós vamos para Jesus, é como se eu estou com a minha roupa, Jesus coloca em nós vestes brancas. Se tem ali o... aí está outra coisa. Mas tinha uma foto ali de Jesus colocando as vestes brancas. Jesus coloca em nós vestes brancas. Não importa a roupagem que a gente estava, não importa quão imundo a gente estava, não importa qual era o pecado nosso, quando Jesus coloca vestes brancas sobre nós, nosso pecado é purificado. Diz lá em Miqueias que Ele lança os nossos pecados aonde? No mar do esquecimento. Ele coloca os nossos pecados, ou Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Na igreja de Sardes havia aqueles poucos que não haviam contaminados as suas vestes. A veste, ou a roupa, que é a metáfora da condição moral de um indivíduo espiritual. Jesus nos dá uma nova condição, uma nova espiritualidade. Por isso, nós somos chamados de novas criaturas. E essas vestimentas que Cristo nos dá, que é uma nova identidade, são vestes brancas. Brancas justamente por conta da pureza do sangue de Cristo Jesus. As vestes que estavam manchadas foram lavadas pelo sangue carmesim de Cristo, e com o seu sangue se tornaram brancas, e todo o pecado foi removido, e por isso nós somos chamados a uma vida de santidade e uma vida de honra. Honra porque o próprio Cristo nos dá uma nova veste, vestes brancas. É isso que Cristo quer fazer com essa aí mesmo, Jesus. Então, é isso que Cristo quer fazer com cada um de nós. Aqueles que estão mortos, Cristo tem um Espírito que pode te dar vida. E se você está numa letargia espiritual, estagnado, parado, não tem mais ânimo de fazer nada,
de servir a Deus, Cristo também quer te dar nova vida, quer te dar vestes novas. Como diz o versículo 5 e 6, de modo que nós andaremos com Cristo Jesus. Eles andarão comigo porque são dignos. São dignos porque são dignos? Não, são dignos porque Cristo colocou em nós vestes brancas. E agora nós andamos com essas vestes brancas. Ao vencedor, diz o versículo 5, este será vestido de branco e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Olha a honra, a glória daqueles que estão em Cristo Jesus, vestidos de brancos, escritos eternamente no livro da vida. Eu lembro a oração de Moisés, quando o povo peca contra ele, construindo um bezerro de ouro, e Deus disse que iria apagar o nome daquelas pessoas do livro da vida. Que Cristo não apague os nossos nomes do livro da vida. Só Ele pode escrever e só Ele pode apagar. Que Cristo não apague os nossos nomes, porque nós escolhemos uma vida de moribundo, de aparência. Mas pelo contrário, que nessa noite nós busquemos a Deus de todo o nosso coração, e que o seu Espírito Santo produza em nós vida. Como diz o versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há 3 promessas no versículo 5. A primeira promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus é que eles vão usar roupas brancas, que denota pureza, santidade e honra. A segunda promessa é que eles, os que são fiéis, não terão os seus nomes apagados do livro da vida. E a terceira promessa é que Cristo reconhecerá os nossos nomes diante de Deus e diante do Pai. Quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Cristo, nessa noite, nos dê vida. A palavra para a gente, e assim eu finalizo, é uma palavra de arrependimento.